Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Lean. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Lucas Popetti, eu sou especialista na filosofia Lean, sou consultor de gestão empresarial, já trabalho há mais de 13 anos ajudando empresas a reconstruir processos e implementar as ferramentas e os conceitos do Lean. Nosso objetivo aqui nessa playlist é falar sobre as 7 ferramentas da qualidade, usar bastante a inteligência artificial como um recurso, mas sem nos esquecer da importância, né, de ter uma base sólida, de entender os fundamentos, né, entender os conceitos, para que a gente possa usar, né, a inteligência artificial como uma ferramenta, né, para potencializar a nossa capacidade e otimizar o nosso tempo. Né? Então, aqui a gente tem tratado um estudo de caso de uma clínica de fisioterapia e eu sugiro que você inicie, né, do primeiro vídeo, para que você entenda a situação que essa clínica de fisioterapia se encontra, os problemas que ela tem, para que você entre aí, né, nesse vídeo aqui que nós estamos na mesma página, né, de todo mundo aí que tem acompanhado. Legal? E para você que continua aqui comigo, fico feliz em tê-lo de volta. Nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar os dados do processo, né? Então nós já construímos o fluxograma, né, entendemos o processo, construímos o fluxograma e elencamos os problemas, né, que foram encontrados no fluxo, mas nós ainda não analisamos dados, né, nem coletamos e nem analisamos os dados, até porque, né, é o que eu venho conversando aqui com vocês, é extremamente importante que a gente entenda o processo, que a gente converse com as pessoas, que a gente vá ao Gemba, que a gente identifique fatos, né, antes de fazer a coleta e análise dos dados, né? Afinal, se a gente pega, né, os dados e começa a mergulhar neles, a gente nem sabe pelo que a gente precisa procurar. A gente nem conhece os padrões que a gente precisa procurar, né? Então a gente vai sair fazendo ali, né, uma caçada sem saber o porquê o que a gente está procurando e nem o porquê. E quando a gente entende o processo, né, a gente consegue, entende o processo e conhece os fatos, né, através ali das conversas com as pessoas e das observações do processo, a gente consegue direcionar, né, a nossa análise dos dados com aquilo que, buscando, né, por aquilo que mais importa, né, aquilo que a gente já observou que tem problema. Tá legal? Então eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal, primeiro o nosso fluxo, né? Então eu estou aqui com o fluxograma aberto e depois a gente vai aí para os dados, né? Só repassar aí o fluxo. Então, né, nós temos ali a primeira etapa do processo, que é quando o recepcionista recebe o contato do paciente para fazer o agendamento. Alguns dos problemas, né, que os clientes relataram é que muitas vezes tem uma dificuldade nesse contato com o recepcionista, ou não atende, ou não responde, né? Então aqui já traz uma ideia de que, né, alguma coisa está acontecendo, esse recepcionista está ocupado com alguma coisa e acaba não, né, dando atenção, né, a esse processo. Isso acaba impactando o cliente, pode impactar numa desistência, né, do agendamento, o cliente pode procurar uma outra clínica. Depois, né, na disponibilidade da agenda, a gente tem alguns problemas, né, de informação sobre a agenda, sobre procedimento, né? Só um ponto importante, pessoal, quem está chegando aqui pela primeira vez, na descrição do vídeo tem um link para você fazer o download do material que a gente tem usado nessa aula, tá? Lá eu explico, né, todo o fluxo do processo, os problemas. Então foi de lá desse documento que saíram, né, essas informações, tá bom? Eu também sugiro que você construa o fluxograma, que você faça, né, a construção, aí, o entendimento do processo antes de, né, assistir às aulas, para que seja uma troca de experiência, tá bom? Então, problemas ali de agenda, né, de entender ali, né, as informações sobre a agenda, sobre o procedimento, né, disponibilidade de agenda. Se não tem a data disponível, né, de acordo com o que o paciente deseja, o recepcionista sugere datas alternativas. Se essas datas alternativas ainda não atenderem, esse paciente fica numa lista de espera, né? Se houver uma desistência, esse paciente vai ser contatado. Se a data atende, né, ou se a data alternativa atende, a gente faz o agendamento. Tem uma etapa de confirmar a consulta, então o recepcionista vai fazer contato com o paciente, né, para confirmar ali a consulta. Tem casos que essa mensagem acaba não sendo enviada, tem casos que tem reserva, né, de agenda em duplicidade. Tem mensagens que acabam indo com informações erradas,
Então a gente começa a perceber que a tarefa do recepcionista, a função, a atividade dele é uma função ali problemática para o processo, né? Se o paciente não confirma, aí faz o contato com os pacientes da lista de espera, né? Isso acaba gerando uma agenda em duplicidade, porque se esse paciente da lista de espera aceita aquele horário ali de encaixe agendado para ele, mas aquele outro paciente pode ser que ele venha, então você tem 2 pacientes no mesmo horário, né? E também a comunicação é bem ruim, né? Se a comunicação para o agendamento normal é ruim, imagina essa comunicação agora, né? E se o paciente, né, da lista de espera não aceita, aquele horário fica vago, gera uma lacuna, isso também é ruim, né? Quando confirma, mantém um agendamento e a gente tem já a etapa na clínica, né, que é o check-in. Então lá tem fila, né, tem muito paciente no mesmo horário, depois ociosidade, né? Aqui em amarelinho é observação, vermelho é problema, falei disso nos vídeos anteriores. Tem dificuldade para localizar o cadastro, tem que cadastrar um paciente novo, isso leva muito tempo, né? Talvez esse problema esteja até aqui embaixo, né, na parte de cadastro. Quem tem cadastro às vezes passa na frente de quem não tem cadastro, né? Isso gera um desconforto. Até, né, a sessão de fisioterapia ser executada tem um grande tempo de espera, né? O paciente procura ali informação, né, e não tem informação. A sessão, né, de fisioterapia é feita, às vezes acaba com um tempo menor, ou troca o fisioterapeuta para poder preencher um fisioterapeuta que não teve um comparecimento, ou que tem um espaço na agenda, e aí ele ajuda a tirar o atraso, mas complica, né, o tratamento do paciente, que já estava passando com o fisioterapeuta, agora começa a passar com outro, e no final ele tem que agendar, né, a próxima sessão, e aí encontra a fila, encontra todos esses problemas e acaba deixando para agendar depois. Então, um fluxo bem, né, com bastante problema, né, e com bastante impacto no cliente, e a gente percebe que está muito relacionado à atividade, né, função aqui do recepcionista, né, provavelmente, né, gargalos, o check-in demora, né, a parte ali, né, de agendamento da consulta demora, então é importante a gente entender um pouquinho disso. Legal, pessoal? Então agora, o que eu quero trazer para vocês, né, eu vou separar, pessoal, essa aula, né, em algumas partes, né? Essa vai ser a parte 1, né, dessa aula de análise de dados. Antes da gente entrar de fato nas 7 ferramentas da qualidade, eu quero trazer uma dica para você, né? Experiência minha, né? E tenho certeza que a grande maioria dos consultores também trabalham desse jeito, não só consultores, mas as pessoas que trabalham com a filosofia Lean. Primeiro passo, pessoal, para a gente entender, né, um processo. A gente viu, né, ali no nosso fluxo uma série de problemas, né? E a gente sabe que essa clínica ela não está conseguindo atender, está demorando muito o atendimento e, né, isso provavelmente faz ela perder, né, paciente, perder cliente, perder receita. Então significa o quê? Ela não está conseguindo atender, ela não está tendo capacidade, né, para atender o público. Então ela tem uma demanda e ela não está conseguindo atender essa demanda. E na grande maioria, pessoal, dos problemas que a gente vai enfrentar, o primeiro passo é sempre entender qual é a demanda, qual é o ritmo que o processo precisa trabalhar. Ou, né, falando nos conceitos do Lean, qual é o TACT? Qual é o ritmo que esse processo precisa trabalhar? Né? Qual é a demanda total diária? E, de acordo com essa demanda total diária, qual o ritmo que o meu processo está trabalhando? Esse ritmo, ele atende a demanda? Ele está muito acima da demanda ou ele está muito abaixo da demanda? Então, como é que está dimensionado? Principalmente, pessoal, para a gente não ficar, né, enquanto a gente faz a análise, enquanto a gente vai entender ali o problema, a operação tem que rodar. Então, se a gente não entender o ritmo e tomar algumas ações de contenção, né, para fazer com que, mesmo ainda com desperdícios, né, mas para que o cliente seja atendido, a gente vai ficar ali, né, trabalhando em ação enquanto o processo sofre. Então, né, você que está numa posição de analista de melhoria contínua, você que está numa posição principalmente de liderança, de supervisão, de coordenação, né, você sabe o quanto é importante dar uma resposta rápida no teu processo para que você tenha a capacidade mínima de atendimento. Quando você consegue fazer isso, você consegue ter um pouquinho de paz, né? Um pouquinho de concentração, né? Para poder focar ali nos problemas e aí sim ir, né, eliminando ali os desperdícios para que você tenha um processo otimizado. Então, a operação não pode esperar, a gente tem que dar uma resposta rápida. Então, nessa parte 1, que eu quero trazer para vocês aqui das análises de dados da clínica,
eu quero trazer justamente essa análise do TACT, né? Então, TACT Time é um conceito do Lean, tem um vídeo aí no canal falando sobre TACT, mostrando inclusive um balanceamento de um processo, né? Um caso em uma das empresas que eu tive oportunidade de atuar, e lá eu mostro como é que a gente usa o TACT, e eu quero calcular aqui esse ritmo com vocês, né? Então, para calcular o TACT, pessoal, a gente vai precisar da demanda média e do tempo disponível, tá certo? Para a gente saber, assim, a cada quantos minutos um paciente tem que sair da clínica atendido. Vamos pensar, né, a clínica como uma caixinha, né? Uma caixinha é a clínica. Então, o TACT mínimo, que é para atender os 63,9 atendimentos por dia, que é a demanda média, eu vou mostrar de onde vieram esses dados, você também já está com esses dados aí. Então, se você tem uma demanda média de 63,9 atendimentos por dia e você trabalha 8 horas por dia, a cada quantos minutos um paciente tem que terminar o atendimento? Então, para atender esses 63, né, quase 64, a gente precisa que a cada 7 minutos e meio um cliente saia da clínica atendida. É como se a gente estivesse lá do lado de fora, lá na rua, na frente da porta da clínica, e a cada 7, cronometrando, né? A cada 7 minutos e meio alguém sai atendido. Então, se manter esse ritmo, significa que a clínica vai conseguir atender a demanda, né, de atendimentos diários, cumprindo aquele tempo previsto das sessões, fazendo uma sessão com qualidade, né? Legal? Só que, se a gente for analisar no ponto de vista de quantidade de agendamentos, né, a gente recebe 80%. A clínica recebe 80 agendamentos por dia. Só que ela não está conseguindo converter os 80 agendamentos em consulta, né, em sessão, né, porque muitas vezes o horário não bate, né, e eles acabam perdendo aquele paciente. Então, a gente tem ali um range, né? Aqui é para atender 100% dos que buscam agendar, pensando num crescimento, né? Em atender um público maior, e um básico, que é 63,9 atendimentos por dia, que é, né, o que hoje a clínica não consegue atender. Então, pessoal, o TACT, ele serve para a gente entender esse ritmo. Né? De novo, é como se a gente estivesse do lado de fora da clínica olhando e a cada 7,5 minutos um paciente tem que sair atendido. Se rodar dessa forma, a gente está dentro ali do TACT, né? Está dentro do ritmo. Se isso estiver acontecendo, significa que, né, ao final do dia a gente vai atender todos os pacientes com qualidade, né, no tempo certo. Se isso não estiver acontecendo, fatalmente vai ter atraso. E quando a gente olha o TACT, o que a gente tem que fazer? TACT é um target, né? É o ritmo necessário. Agora, qual é o ritmo do meu processo? Então, quais são as figuras que a gente tem nesse processo? O recepcionista e o fisioterapeuta. Então, a sessão de fisioterapia, o tempo médio está sendo 49,4. A gente falou que é uma sessão de 50 minutos, né? Salvo engano, isso está lá no material. Então, a sessão é de 50 minutos, 49,4. A sessão está, né, na média, tá ok, né? Então, a gente sabe que o paciente que entrou na sala de fisioterapia 1, ele vai demorar 50 minutos para sair, né? Então, se está em torno ali de 7,5, né, eu vou ter que ter algo em torno de 8 fisioterapeutas em paralelo, né? Porque cada um vai estar atendendo ali um paciente, então na média, né, a gente tem que ter ali uma saída de no mínimo 7,5 minutos. Se fossem 10 salas, daria algo em torno de 5 minutos por paciente, né? Um paciente atendido a cada 5 minutos, né? Porque entram 10 pacientes e 50 minutos, né? 50 por 10, 5. Tudo bem? Então, pessoal, essa parte aqui que eu quero analisar com vocês aí na parte 1, tá? Eu vou quebrar esse vídeo, né, em 2, para não ficar um vídeo muito longo. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer esses cálculos junto com vocês. A gente vai calcular o TACT da clínica, a gente vai entender o ritmo do recepcionista, a gente vai entender o ritmo do fisioterapeuta e a gente vai montar, né, um gráfico ali de balanceamento de operação para a gente entender como é que o processo está funcionando. Legal? Vamos fazer isso junto? Eu espero vocês aí na nossa próxima aula. Um grande abraço.